Deus não criou esse trabalho de fogueira santa para ricos, não. Você sabia disso? Você sabia disso? Porque o rico não participa da fogueira santa. Ele tem dinheiro. Para que ele vai participar? Só quando ele realmente está no sufoco. Mas eu duvido muito que um rico vá pegar a riqueza dele e colocar no altar. Duvido. Porque o coração do rico está no dinheiro. O dinheiro tem sido o Deus dos ricos. Deus criou a fogueira santa para os pobres. Deus criou a fogueira santa para as pessoas mais simples, para as pessoas com dificuldades, para as pessoas que estão passando sufoco, para as pessoas que estão no fundo do poço. Quando Deus chama o seu povo para o vale da decisão, ele diz assim: tomai as vossas, o quê? Enxadas, ou a vossa enxada, e fazei dela, o quê? Espada. Tomai, o quê? O que mais? A foice, e fazei o quê? Lança. Em outras palavras, Deus está falando, olha, o que você tem? O que você tem disponível para fazer, para mudar essa situação? O que você tem para converter em espada, em lança? Muitas pessoas fazem fogueira santa, não acontece nada. Não acontece nada. Por que não acontece? Porque elas sobem no altar, fazem algum sacrifício, não totalmente, e descem do altar contando com fulano, com beltrano, com etc, etc, com pessoas, com o governo, com favores de terceiro. Aí já era. O altar não é para isso. O altar, ou você confia ou você não confia. Ou você vai com toda a sua força, ou então você não vai. Não caia na bobagem de subir no altar e fazer um sacrifício que no fundo você sabe que não está funcionando, não vai funcionar, que você tem desconfiança, que você não está absolutamente certa de que vai funcionar. Não faça isso. Não faça. Deus não vai ficar te devendo dinheiro, não. Ele vai te devolver. Mas não vai acontecer o que Ele quer fazer na sua vida. Compreende o que eu estou falando? Sim ou não? É uma questão de fé, e uma fé consciente. É uma fé consciente. É tudo ou nada. Para que a pessoa realmente venha a ver as grandezas de Deus na sua vida, ela tem que primeiro mostrar a sua fé. Ela tem que provar para Deus que ela crê. Porque quando ela prova para Deus que ela crê, no fundo ela está provando para si própria que ela crê. E quando ela crê, não tem dificuldade para ela. Não há barreiras para ela. Ela vai vencer. Porque ela só depende de Deus e dela mesma. Porque a grandeza de Deus só se faz presente na vida das pessoas que verdadeiramente creem. Verdadeiramente creem. Quando eu falo verdadeiramente creem, são aquelas pessoas, você vai entender melhor, é o casamento. Quando você diz, você crê que ama aquela pessoa, então você entrega a sua vida para ela. Você assume a fé com ela. Se você assume o seu amor com aquela criatura, para morar com ela, para viver pelo resto da vida, mas você carrega na manga o plano B, se não der certo, eu vou partir para outro casamento, que isso é fácil. Se você faz isso, o casamento não vai dar certo. E se você sobe no altar com o plano B na manga, não vai dar certo. Você não vai conseguir ver a grandeza de Deus na sua vida. Não vai. Então, o altar é onde se resolve todo e qualquer tipo de problema. Só que a pessoa tem que estar disposta. Ela tem que ter coragem para assumir a sua fé. Mas essa coragem é o próprio Espírito Santo que dá. É o próprio Espírito Santo que dá. Ele deu para mim.
Ele deu para mim. Porque N barreiras eu encontrei. Até que chegou um momento que eu parei de confiar nas pessoas, de esperar pelas pessoas, de contar com as pessoas. Eu disse, agora é comigo mesmo, é tudo ou nada, ou vai ou racha. Ou Deus existe ou não existe. Se Deus existe, eu vou arrebentar. Se Deus não existe, eu estou perdido, eu vou me arrebentar. É tudo ou nada. Foi assim. Foi assim que aconteceu comigo. Eu deixei 2 empregos públicos. Eu virei as costas, abri mão, pedi demissão de 2 empregos públicos. Um era federal, o outro era estadual. Quer dizer, ninguém podia me mandar embora. Eu pedi demissão para assumir a minha fé. Então eu posso falar isso que eu estou falando para vocês, eu posso ensinar para vocês o que eu estou pregando, porque eu vivi isso. Agora, eu não posso também convencê-los, eu não quero convencê-los, eu não quero convencer nenhum de vocês. É por isso que eu trabalho na consciência, eu ensino a fé. Se o Espírito Santo tocar em você para fazer, obedecer, vai fundo. Se não tocar, eu não tenho interesse em convencê-lo, porque se eu convencê-lo da minha fé, outro vai vir e vai convencer você da outra fé. É ou não é? Então, a fé é pessoal, é individual. Resolve. Não há problema que não resolva no altar. Às vezes a pessoa está vivenciando o inferno e ela fica só lamentando, comenta com um, comenta com outro, buscando, almejando, clamando por comiseração, ao invés de se revoltar contra aquela situação e fazer da sua enxada uma espada para vencer essa situação. Amém? Deus nunca, jamais e em tempo algum vai fazer um milagre na sua vida sem a sua participação. Amém, pessoal? Entendeu o que eu estou falando? Não é suficiente você chegar e orar, ó Deus, eu peço isso, transforma o meu marido, transforma o meu filho, faz isso, faça aquilo. Isso é fácil. Não há como você manifestar a sua fé, a sua crença, se você não sacrificar. Não há forma disso. Da mesma forma como o casamento. Não há como você realizar o seu sonho de casar com a pessoa que você ama e que ama também você, sem você abrir mão da sua vida de solteiro. Agora, se casar pensando no plano B, isto é, se não der certo, eu desfaço, vou casar outra vez. Aí não vai dar certo. Com Deus não tem o plano B. Ou é ou não é. Amém? Quer dizer, cada um tem que se autoavaliar, se pesar, verificar, conferir se tem condições de construir o seu castelo, para que, tendo lançado as bases dele e não tendo mais recursos para terminá-lo, fique lá para a vergonha da sua pessoa. Entendeu? Quero dizer, pese a sua fé, avalie a sua situação, medite. Jesus é que manda fazer isso. A fé inteligente recorre de um exame introspectivo. Será que eu vou ter condições de terminar? Será que eu tenho condições de fazer isso? Eu tenho ainda dúvida. Então não vá, fique parado. Agora, se você é aquela criatura que está no sufoco, você está com a língua para fora, você não aguenta mais, está se afogando. Então, minha amiga, meu amigo, tem que partir por tudo ou nada. A fé é o que resolve o seu problema. Uma vida limitada, fora dos padrões da fé, longe da realidade, a promessa que ele fez a uma raça eleita, filhos de Deus, jamais
continuar. Não ter um legado da fé pra deixar. A fé não chora, não tem sombra de emoção. Suscita os valentes de toda a nação. A força que vem da revolta faz nascer os heróis da fé. Poderosos em guerra, sempre estão de pé, obtendo as promessas em a natureza da fé. Derrama o sangue em sacrifício e conquista o que quer. Herdeiros da justiça não se curvam ao chão. Escreve em sua própria história. Não há consolo, só vitória. Não se enganam com a voz do coração. A fé não chora, não tem sombra de emoção. A fé não chora, não tem sombra de emoção. Suscita os valentes de toda a nação. A força que vem da revolta faz nascer os heróis da fé. Poderosos em guerra, sempre estão de pé, obtendo as promessas, tem a natureza da fé. Derrama o sangue em sacrifício e conquista o que quer. Herdeiros da justiça não se curvam ao chão. Escreve em sua própria história. Não há consolo, só vitória. Não se enganam com a voz do coração. A fé não chora, não tem sombra de emoção. Escreve em sua própria história. Não há consolo, só vitória. Não se enganam com a voz do coração. A fé não chora, não tem sombra de emoção. A fé não chora, não tem sombra de emoção. Meu nome é Fernando, nasci no interior de São Paulo, Colinas, e ainda quando criança, meus pais resolveram se mudar para Uberaba, Minas Gerais. Com 6 meses que meu pai estava em Uberaba, ele sofreu um acidente de carro e veio a falecer. E a gente começou a viver uma vida miserável mesmo, pobre de tudo. A primeira decisão que eu tomei quando a gente estava na roça foi de parar de estudar. Parei na 5ª série, não estudei mais. Meus pensamentos eram fracos mesmo, sem expressão. Eu queria era ali ter um barraco, casar no futuro. E daí então, muito novo, comecei a beber também. Eu era muito fraco para os vícios, Eu não conseguia sozinho me libertar disso. Então, logo que eu começava a trabalhar numa empresa, entre os outros funcionários, eu sempre era o mais fraco. E eu também já tinha aquela insegurança, Por não ter estudado, eu me sentia inferior que as outras pessoas, tanto profissionalmente, em outras áreas também.
E eu cheguei na Igreja Universal, cheguei com a vida totalmente destruída, pobre, miserável e desiludido, fraco em todas as áreas. Tudo que o homem de Deus falava, que ele pregava no altar, parecia que era diretamente para mim, porque eu fui absorvendo aquilo e a minha mente, a minha mentalidade foi mudando, foi transformando. Aquela fraqueza que outrora tinha, ela saiu e deu lugar à coragem, à força, né? À fé, à determinação. Eu voltei a sonhar, mas sonhar com expectativa de realizar uma coisa consolidada. Então eu ouvi ali do altar, da boca do homem de Deus, que eu poderia ter um novo nome, né? Eu escrevi uma nova história. No altar, eu me lancei, eu entreguei a minha vida e do altar eu tirei a força. Do altar, Deus transformou aqueles pensamentos que outrora tinha de fraco, de fraqueza, e me deu força. Eu desci do altar com uma força muito grande, uma determinação muito grande, com a certeza muito grande que eu iria vencer. A primeira coisa que o Espírito da fé me deu foi o espírito de coragem, o espírito de força. E logo depois ele me deu uma esposa, uma mulher de Deus, né, uma companheira, que eu sinto segurança com ela, né? Eu tenho certeza que eu faço feliz e ela me faz muito feliz, é a mulher da minha vida. E financeiramente falando, veio essa oportunidade de comprar uma pequena empresa na cidade, era no ramo de alimentação, uma lanchonete, bem pequenininha mesmo, mas no centro da cidade, e a gente investiu ali. Deus foi dando direção. Com 3 meses que a gente já estava com essa empresa, a gente teve que fazer uma primeira reforma, porque já não cabia, não comportava o número de clientes. Passado 1 ano, a gente teve que procurar já um outro lugar para abrir uma empresa maior, porque Deus foi abençoando. Para quem não tinha nada, trabalhava na roça, tinha uma vida muito regrada, não tinha veículo, não tinha nada. Eu dei um carro de 140 mil para minha esposa recentemente, eu tenho meu carro e hoje a gente mora numa casa que foi o sonho nosso. A gente comprou esse terreno num condomínio fechado e construiu uma casa do jeito que a gente sonhou, avaliada em 2 milhões de reais. Então a gente se realizou financeiramente, sentimentalmente. O altar me deu tudo isso. O altar transformou minha mente. Eu tenho 33 anos, né? Um patrimônio hoje avaliado acima de 3 milhões e meio. Hoje faço faculdade de engenharia civil, mas não foi essa faculdade que eu comecei agora há pouco tempo que me deu tudo isso. Quem me deu tudo isso foi o altar, a fé. No altar eu já me formei, eu já me graduei, eu tenho mestrado e doutorado. Mas nada se compara à minha maior conquista, que foi a minha vida com Deus. Esse Espírito da fé, o Espírito Santo, né, que é o que me dá paz. Tudo isso graças ao Espírito Santo, ao Espírito da fé. O emotivo é fraco, indefinido nas decisões, indefinido na fé. É escravo da opinião alheia. Isso tem feito infeliz, mesmo crendo em Deus. A fé racional dispensa visões, sentimentos e emoções. Isto é loucura? Certamente para o mundo dos incrédulos. Mas para os da fé, o pensamento positivo e corajoso o faz forte em tudo. E a fogueira santa de Israel é o momento certo para decidir quem é você. Fraco ou forte? Agora, em junho, o Templo de Salomão se tornará o Vale da Decisão. Um lugar único onde bispos e pastores do mundo inteiro
irão clamar pelos seus pedidos e decidir a mudança da história da sua vida. Fogueira Santa de Israel, no Vale da Decisão, o lugar onde a fé é provada. Meu nome é Mércia, tenho 54 anos, trabalhei por 27 anos na Polícia Militar do Estado de São Paulo e como sargento, hoje como aposentada como sargento, e atualmente eu trabalho como corretora de imóveis. Eu odiava, na realidade eu odiava evangélicos em geral e tinha um certo preconceito com a Igreja Universal. O pouco conhecimento que eu tinha, e o único conhecimento que eu tinha era o que a mídia mostrava para a gente. E o que ela mostrava para mim, ao meu entendimento, que eu entendia, é que na igreja evangélica só tinha ladrão, principalmente da Igreja Universal. Edir Macedo foi cercado por policiais. Na realidade, eu me encontrava no fundo do poço, né? Em todos os sentidos, em todas as áreas da minha vida. Mas trabalhando num plantão de vendas, uma corretora amiga minha, e ela vendo, né, as minhas reclamações, né, com família, da família, de financeiro, de saúde, do meu marido. Então eu reclamava muito, eu passava algumas reclamações para ela, ela me via uma pessoa triste, né? E eu focava muito no trabalho, né? E o que eu fazia? Eu saía de casa às 7 da manhã, voltava às 11 da noite. Então não tinha prazer nem de ir para casa. Então eu fiquei focada muito no trabalho e ela via que eu era daquele jeito, né? Aí ela começou a falar comigo e ela sabia do meu preconceito. E ela falava de IURD, a Igreja Universal IURD, né? Ela falou, vamos na IURD, né? Eu falei, mas que IURD é essa, né? Aí falou, vamos lá no Templo de Salomão, é lá no Brás, né? A gente faz uma divulgação do empreendimento lá por perto e depois a gente vai lá dentro. E eu não queria entrar dentro do templo. Aí eu falei, tá bom, então vamos lá, né? Aí a gente entrou, aí tem aquela música bem branda, né? No começo das reuniões. Nossa, eu sentei naquela cadeira tão confortável, né? Porque depois de um dia estressante, debaixo do sol ali, divulgando o empreendimento, né? Aí, já no primeiro dia, no primeiro instante, eu me senti bem ali dentro. Eu senti uma paz muito grande, uma tranquilidade, sabe? Assim, aí eu já gostei de ficar lá. A princípio, eu já gostei. Aí teve um instante que eu senti necessidade de vir sozinha. Eu nem esperei ela chamar e nem falei para ela que eu vinha. Aí eu vim para cá. Foi tão incrível que foi no dia que o Bispo Macedo estava na reunião e ainda eu tinha o preconceito. Aí quando ele apareceu, eu sentei na cadeira. Eu sentei e cruzei os braços. Aí eu falei, não acredito, né? Fiz assim. Aí ele começou a falar, né? Aí ele falou assim, você que está com a tua vida destruída, que está assim, falou, né? Aí eu falei, né? Aí eu falei, ele vem até aqui na frente, né? Aí eu falei, aí aquele negócio, vou, não vou. Aí eu fui até lá na frente. Olhei ele de pertinho ali, olhei no olho dele e ele olhou no meu olho. Ele falou 2 palavras que eu vou guardar pro resto da minha vida. Que eu tendo essas 2 palavras foi o que me ajudou e me ajuda e eu acho que vai me ajudar pro resto da minha vida. Ele falou de humildade e de sacrifício. É só isso que a gente precisa. E ele mostrou humildade lá. Ele mostrou quando ele ajoelhou, com a boca quase no chão ali, ó. Pediu para abençoar todo mundo ali. Tinha 10 mil pessoas ali, são 10 mil cadeiras. E eu olhei e falei, meu Deus, será que está todo mundo errado aqui, só eu estou certa? Aí eu vi que realmente ele era uma pessoa admirável. Eu admirei ele naquele momento, pastor. E eu falei, não é que é verdade mesmo? Uma pessoa humilde, ele está pedindo para abençoar todo mundo aqui. Está pedindo para me abençoar, eu que recriminava ele. Eu que recriminava a igreja.
né, quem sou eu aqui? Eu pensei, olhei para todo mundo ali, sabe, muita gente. Eu me encontrei, né, depois de 3 anos que eu tô aqui, tô engatinhando ainda. E eu sou muito grata, eu tenho uma gratidão muito grande, porque hoje eu sou abençoada. Eu era doente, pastor, eu tinha dores de cabeça, eu tinha insônia, sabe? A gente pagava aluguel, eu aposentada, eu tenho trabalhado 30 anos, né, e me aposentei, eu pagava aluguel. Sabe, a gente não tinha nada, a gente estava com o salário todo tomado em empréstimos, em dívidas, sabe? Então eu era doente, meu casamento era fracassado, né? Financeiro, a minha casa era um inferno, tanto que eu não ficava em casa, eu saía de manhã, chegava à noite. Então hoje a minha casa é um pedaço do céu, hoje eu tenho filhos abençoados, hoje meu marido, nós vamos se casar agora no casamento coletivo. Com certeza eu desafio. Se a pessoa estiver nesse estado, se você que, por exemplo, a pessoa que estiver no fundo do poço, faz esse desafio, vem aqui. Por 27 anos trabalhei na Polícia Militar e nunca que eu tivesse atendido uma ocorrência ou uma reclamação de alguém que tivesse sido roubada, que tivesse sido extorquida, né, pela Igreja Universal. Então, foram tantos anos trabalhando, inclusive em atendimento de ocorrência, em atendimento ao público, e nunca veio até a mim uma reclamação de alguém que tivesse algum problema, né, nesse sentido, com a Igreja Universal. Eu vejo o tempo que eu perdi, porque levou 50 anos, né, para mim conhecer, né, o Deus vivo, né, porque através da igreja. Então hoje eu quero aproveitar todo minuto. E se você pudesse ver a solução ao invés do problema? Se de repente tivesse uma luz e soubesse exatamente o que fazer. Quando a visão muda, muda tudo. Pessoas de sucesso enxergam diferente, veem problemas como oportunidades, fraquezas como forças e dificuldades como desafios. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. Nesta quarta-feira, a sua visão irá se abrir. Venha com fé, lavar os seus olhos na água consagrada. Se você precisa de uma luz, enxergar uma saída, aprender a pensar grande ou receber uma visão de Deus para a sua vida, compareça. Às 10, às 15 ou 20 horas, no Templo de Salomão, ou em uma Universal. Chegue alguns minutos antes do início da reunião. Quando muda a visão, muda tudo. Meu nome é Adriano Alves Mendes, tenho 38 anos, sou funcionário público. O meu sofrimento começou desde a minha infância. E assim, nós morávamos num quarto 3x3, 6 pessoas morando dentro. Então a nossa cama era um colchão que era forrado no chão. Na minha adolescência também teve momentos que nós somos em 4 irmãos, tinha 3 pares de chinelo. Quem acordasse primeiro usava, um sempre ficava descalço. Meu pai se prostituindo, tinha diversas mulheres, bebia, minha mãe bebia. Minha mãe bebia, era coisa de 3, 4 litros de vinho por dia. Meu pai era 2, 3 litros de 51. Todos os dias que eu saía, eu tinha 1 ou 2 mulheres. Todos os dias. Me prostituía, ainda tinha minha esposa em casa. E aí a esposa ficava em casa. Eu tive amante e aí eu conheci o vício. Aí eu conheci o vício da cocaína, do crack, da maconha, do etanol, do álcool de cozinha. Tudo de droga que mudasse minha mente, que deixasse eu fora de si, eu usava. Eu cheguei a fumar praticamente 100 pinos de crack na noite. Eu gastei mais de R$1.000 na noite. Estava trocando minha família, estava trocando meu emprego, eu estava trocando o meu lar por uma pedra de crack,
para ficar embaixo de uma ponte, dormindo com um travesti, com mendigos, pessoas que eu nunca tinha visto na vida. E quanto mais a minha esposa lutava por mim, mais eu me afundava no vício. E eu vendo esse sofrimento da minha esposa, eu falei para ela, vou dar um jeito. E quando eu falei que ia dar um jeito, foi de janeiro a março de 2011. Foram 3 meses. Nesses 3 meses, foram os piores 3 meses da minha vida, porque onde eu tentei o suicídio por 4 vezes. Em uma delas eu comi 10 pinos de cocaína com meio litro de Maria Mole. Numa outra eu comi um pacote de veneno de rato. Numa terceira eu dei 13 facadas em mim mesmo. Numa quarta vez eu pulei numa forca onde o cordão de aço já estava entrando dentro da minha pele. Então eu queria morrer a todo custo, a todo custo. O meu pensamento era morrer. Eu dormia pensando como eu ia levantar dinheiro para comprar droga e para depois me matar. Foram, assim, 3 meses alucinantes, assim, porque a minha esposa ela vivia um filme de terror, porque cada dia era um capítulo diferente. Ela não sabia o que ela ia encontrar dentro de casa. Muitas vezes ela chegava em casa, eu estava com 50 gramas de cocaína na mesa, cheirando, com 1 litro de álcool, bebendo. Então foi sofrimento, muito sofrimento. Eu naquela situação tinha famílias que vinham em direção, na mesma calçada, me via naquela situação, a família até atravessava. Isso foi momentos assim que eu passei na madrugada, que eu falo, meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida? Momentos onde minha ex-mulher, uma mulher que eu maltratei, que eu judiei, momentos que ela, o marido dela ia me buscar embaixo de uma ponte com a minha filha de 10 anos. Muitas vezes minha esposa ia me buscar embaixo de uma ponte. E assim, as pessoas tinham medo de ficar perto de mim. E eu sabia que eu não era uma pessoa ruim. Eu queria mudar a minha história de vida, mas eu não tinha força. Eu não tinha força, porque eu ia para a noite, chegava naquela situação, ficava uma situação deplorável, onde eu chegava dentro de casa defecado, tanta droga que eu usava, que eu não conseguia mais segurar minhas necessidades. E minha esposa, com toda a sabedoria, ela ia lá, me dava banho, cuidava de mim, deixava o meu pijama do lado, meu chinelo separadinho, minha casa limpa, cheirosa. E eu chegava naquela situação e ali ficava martelando na minha cabeça, o que você está fazendo com a tua vida? Por que você está fazendo isso? E chegou um dia onde ela falou para mim, Adriano, acorda desse sono da morte. Essa palavra ela entrou dentro de mim, mas me rasgou. Porque eu tava deitado assim, querendo dormir, que foi uma noite que eu tinha usado muita droga. E isso foi mais ou menos umas 6:30 da manhã. Ela falou, Adriano, acorda desse sono da morte. Eu levantei, do jeito que eu levantei, eu não quis saber mais de nada. Coloquei a roupa, não tomei banho, fui para a igreja sujo. Cheguei numa situação deplorável na igreja, fui muito bem recebido. E dali eu criei força, comecei a ir. Eu falei, meu Deus, ou se eu mudo a minha história de vida, ou se eu me mato. Porque eu não quero ficar nesse sofrimento. Porque eu via minha mãe sofrendo, via meu pai sofrendo, meus familiares, minha filha sofrendo. Nesse período, meu filho mais novo já tinha nascido. Hoje ele tem 6 anos, ele já tinha nascido, e eu com uma situação. Falei, não, eu não quero essa vida para o meu filho, eu não quero que ele veja um pai derrotado. E eu falei para Deus, meu Deus, ou o Senhor muda a minha história de vida, ou o Senhor me mata. E quando o homem de Deus falou assim, ó, você que não quer mudar a sua história de vida, você está sofrendo, você está aí gemendo, sobe nesse altar. Sobe. Eu não entendi muito do que o pastor estava pregando, mas aquela voz falou, vai, e se lança. Dali eu peguei, subi, não sabia orar, mas eu fui sincero com Deus, falei, meu Deus, tá aqui, ó, esse lixo de vida, tá aqui, ó, tá no teu altar, faz o que o Senhor tem que fazer. E ali eu me ajoelhei e pedi, clamei a Deus, falei, meu Deus, eu estou aqui. E quando eu desci daquele altar, foi muito forte, porque eu subi um homem mole, subi um homem fraco, subi um homem deprimido, que só queria morrer, só queria a morte a todo custo. Dali eu desci um homem diferente. Dali eu não sei o que aconteceu dentro de mim, que foi uma força que eu falei, agora eu vou vencer. E parti para cima, e ali comecei a buscar. Eu decidi, eu falei, é tudo ou nada.
lancei minha vida no altar. Eu sabia que o perdão de Deus já tinha obtido naquele momento. Teve um domingo, na busca do Espírito Santo, domingo de manhã, eu já estava caminhando na fé. Eu falei, meu Deus, eu não posso ser mais um. O Senhor não me resgatou lá atrás para ser mais um dentro da igreja. Foi em junho de 2012. Naquele dia eu busquei, eu estava cansado, corpo físico cansado, e eu busquei, clamei, e ali o Espírito Santo veio. E quando ele veio, foi aquela alegria, foi um gozo na alma. Eu não sabia se eu abraçava minha esposa, eu não sabia se eu abraçava um pastor, eu não sabia se eu saía abraçando os obreiros que estavam em volta, porque muitos obreiros acompanhou a minha história. Eu só sabia que eu queria falar de Jesus. E dali eu comecei a evangelizar, comecei a falar de Jesus. Eu usei o meu testemunho para mostrar para as pessoas, muitas pessoas que estão dentro do vício, hoje está no crack, está dentro de uma clínica, que Jesus, ele quer você. Jesus, ele quer você, ele te chama para ganhar almas, ele quer mudar a sua história de vida. Ele quer, porque ele me aceitou. Eu todo falho, não sabia falar, não sabia me expressar. Eu era um ignorante na fé, mas mesmo assim ele me aceitou. Ele me aceitou com todos os meus defeitos, gaguejando, falando mal. E a cada dia ele vem restaurando tudo. Restaurou meu casamento, restaurou a minha vida financeira, restaurou o meu lar, restaurou tudo. Hoje eu sou um homem completamente feliz. Onde eu queria morrer, hoje eu só quero dar vida. Hoje eu quero viver, porque hoje eu vivo somente para fazer a vontade do meu Deus. O Espírito Santo é o primeiro na minha vida. Antes do meu casamento, primeiramente é o Espírito Santo, depois a minha esposa, depois minha família. O Espírito Santo é o primeiro. Toda vez que eu subo no altar, toda vez que eu falo do que Ele fez na minha vida, eu sei que está alcançando muitas pessoas que estão passando pela mesma situação que eu passei. E eu falo para essas pessoas, o altar, ele vai mudar a sua vida. O altar, ele transforma, da água para o vinho. Agora, vamos entrar na presença de Deus. A oração é o elo que nos une a Deus. Através dela, nos libertamos das cadeias que nos aprisionam, da morte que nos persegue, e encontramos a verdadeira razão de viver. É momento de oração. Vamos falar com Deus. É verdade, meu Pai. Em o nome do Senhor Jesus, nós temos muitas coisas para te pedir. Muitas coisas. Só que há aquelas que são prioridades de cada um de nós. Essa pessoa que está me ouvindo nesse momento e que tem as suas prioridades. Problema disso, problema daquilo, problema sentimental, problema de desemprego, problema de miséria, fome, enfim, um inferno que acontece aqui embaixo. Mas para resolver o problema das pessoas, tem que haver uma troca de espírito. Enquanto elas não se libertarem do encosto que as tem feito sofrer, elas vão continuar a sofrer. A minha oração vai ser um lenitivo. É como um comprimido para dor de cabeça. Passa naquele momento, mas depois volta. Não vai resolver. Então eu quero te pedir, meu Senhor, que dê sabedoria a essas pessoas, abra os olhos delas, para que elas venham compreender que elas têm que receber o teu Espírito, porque só quando a gente tem o Espírito do Senhor, então a gente muda para lutar e vencer, para conquistar, para passar pelos obstáculos. Sim, meu Pai, nós nos agigantamos com o teu Espírito e partimos para cima do diabo para arrancar as pessoas das garras dele. É assim que funciona. Então eu te peço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, venha agora mesmo, nesse momento, tirar essa nhaca, essa moleza, essa dependência do pastor, do bispo Macedo, de oração. Venha fazer este povo livre, meu Pai, para fazê-lo aprender a embanhar a espada e partir para cima do problema com a tua presença, meu Pai, com o teu Espírito. Eu te peço por todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
E quem crê, vem e vai receber. E quem não crê, fica chupando o dedo e a gente não pode fazer mais nada. Deus abençoe a todos. Amanhã estaremos de volta aqui neste horário e nesta emissora. E até lá, em nome do Senhor Jesus. E se você pudesse ver a solução ao invés do problema? Se de repente tivesse uma luz e soubesse exatamente o que fazer? Quando a visão muda, muda tudo. Pessoas de sucesso enxergam diferente. Veem problemas como oportunidades, fraquezas como forças e dificuldades como desafios. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. Nesta quarta-feira, a sua visão irá se abrir. Venha com fé lavar os seus olhos na água consagrada. Se você precisa de uma luz, enxergar uma saída, aprender a pensar grande ou receber uma visão de Deus para a sua vida, compareça. Às 10, às 15 ou 20 horas, no Templo de Salomão ou em uma Universal. Chegue alguns minutos antes do início da reunião. Quando muda a visão, muda tudo.